Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita de bolo Red Velvet. É um bolo com recheio de cream cheese e com geleia de morango que fica maravilhoso. Vou explicar também como eu faço para cortar as fatias para que elas fiquem bem certinhas, sem você precisar daquele cortador de fatias. Vamos lá? Então, pessoal, aqui primeiro a gente vai fazer a massa. Eu vou colocar aqui na batedeira 2 ovos. Esses ovos não podem ser muito pequenos, 122 gramas de ovos. Logo em seguida eu coloco o açúcar refinado e depois 55 gramas de manteiga sem sal ou a margarina. Eu estou utilizando aqui margarina, a Qualy. E depois eu coloquei também essência de baunilha e eu vou bater aqui na batedeira por uma velocidade alta por em média uns 2 minutos, até que fique esse creme mais esbranquiçado, tá? Depois desse processo, eu vou colocar aqui o cacau em pó. Eu estou utilizando o cacau mesmo, não é chocolate em pó. E o cacau em pó, junto com o iogurte que eu vou acrescentar, vai fazer toda a diferença nessa massa de Red Velvet, gente. Aqui, depois, eu acrescento o iogurte natural, que é aquele iogurte que você compra um potinho no supermercado, sem sabor, e bato novamente. Eu vou colocando alguns ingredientes e bato mais um pouco só para misturar. Essa fica nesse aspecto meio talhado, mas é assim mesmo, é normal, tá, gente? E aí, depois, logo em seguida, eu coloquei 1 colher de chá de corante super vermelho da Fab, que é o corante em gel. E depois, meia colher de vinagre, tá? E aí, agora eu misturo também esses ingredientes que eu acabei de colocar, bato um pouco, tiro o excesso aqui das laterais da batedeira e torno a misturar um pouco novamente, tá? Aí, depois, eu faço aqui esse último processo da massa à mão, que é a farinha de trigo. Eu preciso peneirar a farinha de trigo, tá? E é importante também que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá bom? Para que o bolo fique mais fofinho, mais macio. Essa receita de Red Velvet é uma massa coringa, gente. Eu sempre faço e dá super certo. E aí, misturei a outra metade da farinha e coloco logo em seguida meia colher de sopa de fermento em pó e misturo aqui à mão mesmo, tá? Não preciso misturar muito, bater muito, e fica nessa textura a massa. Fica uma massa mais densa, mas ela fica muito macia. Aqui eu estou utilizando uma forma de 22 centímetros de diâmetro. Eu coloquei um papel manteiga embaixo e vou colocar a massa, toda a minha massa aqui na forma. Ela tem 6 de altura. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, ajuda o canal, tá bom? Então, gente, aí depois que eu coloquei aqui, eu vou levar para o forno pré-aquecido de 180 a 170 graus, não pode ser o fogo muito alto. Coloco uma assadeira aqui embaixo, que ajuda, né, a diminuir um pouco também a temperatura. E ficou aqui em torno de 35 a 40 minutos no forno. Eu usei, gente, esse corante em gel super vermelho da Fab para essa massa. Agora a gente vai para a parte do recheio. Aqui em uma panela eu vou colocar 200 gramas de leite condensado e meia colher de sopa de farinha de trigo. Mas pode ficar tranquilo que essa farinha de trigo não vai deixar gosto no recheio, é só para ajudar um pouco na textura, porque vão outros ingredientes também, tá? E é muito pouco mesmo, é uma quantidade bem pequena. Depois eu misturo muito bem, mexo aqui. É importante você colocar lá o leite condensado junto com aquele pouco de farinha de trigo e misturar antes de colocar os ingredientes, tá? Para dissolver. Aqui o fogo não tá ligado ainda. E aí eu coloco aqui o cream cheese. Antes do cream cheese eu tinha colocado 100 gramas de creme de leite, tá? E aí logo em seguida também, depois eu coloco leite.
todos os ingredientes, eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição para vocês, tá? Aí, pessoal, aqui eu tô acrescentando o chocolate branco, mas aqui eu acrescentei depois que eu já mexi aqui o recheio e ele já, quando ele começa a ferver, aí você acrescenta o chocolate branco, tá? Aqui eu mexo sempre até chegar nessa textura aqui, olha. Aqui, depois que ferveu, é em torno de uns 8 a 10 minutos para dar o ponto, tá? Em fogo médio. Ele fica caindo aqui em blocos na espátula e forma um montinho que logo já se desfaz, tá? Ele fica numa textura muito cremosa, é muito bom o sabor desse recheio. E dá para fazer com outras combinações também, goiabada, geleia de goiabada, fica muito bom. Ele fica assim, nessa textura. Então, aqui já está pronto. Eu transfiro para um outro recipiente para poder esfriar. Eu vou deixar esfriar na geladeira. Você deve deixar esfriar por no mínimo aí 6 horas antes de começar a montar o bolo, tá? Coloco aqui um plástico filme em contato. E aqui a massa do bolo a gente vai começar a montar, ela já está fria. E eu vou cortar, eu tirei ali nas laterais, eu não tinha untado aquela parte das laterais da forma. E aqui, essa massa, ela tem 3 centímetros de espessura, que vai me dar aí, cada camada vai ter 1,5 pra gente cortar. Então, eu nivelei aqui, eu estou cortando com esse cortador. E aí, eu coloquei 1,5 para cada fatia, eu acertei o cortador. Essas fatias podem até 2 centímetros, tá? Cada fatia de bolo é o ideal. Aqui ela vai ficar com 1,5 centímetro de espessura e 22 centímetros de diâmetro, que é o tamanho da forma. Olha como fica essa massa de Red Velvet, gente. É ótima, é maravilhosa essa massa. E aí o recheio também já está totalmente frio, ele ficou aqui na geladeira por no mínimo aqui umas 6 horas. Olha essa consistência, ele fica uma consistência muito cremosa. E aqui eu já preparei a forma, é a mesma forma que eu usei para assar o bolo. E também eu tenho aqui a geleia de morangos, que eu já tenho receita aqui no canal, vou deixar o link para vocês. Eu tenho mais ou menos umas 200 gramas de geleia. E a calda, que eu vou umedecer o bolo, que eu fiz com a própria geleia de morango, eu coloquei água filtrada e um pouco da geleia de morango e coei e fiz esse suquinho de morango. Vou deixar na descrição para vocês como eu faço essa calda também, tá? Aí aqui, gente, vamos começar a montar, tem o plástico filme que eu forrei a forma aqui pra gente começar a montar. E aí eu coloco a parte mais retinha da massa embaixo, que é aquela parte que vai ficar em cima, tá? E aí eu começo a umedecer essa parte de baixo. Gente, se vocês quiserem fazer um bolo festivo, um bolo para aniversário, é só dobrar a receita, tá? Aí vai dar mais ou menos um bolo de 10 centímetros de altura, com 20 centímetros de diâmetro. Aqui, ó, eu estou fazendo uma contenção com o próprio recheio. Eu peguei aquele recheio, coloquei em um saco de confeitar e cortei a ponta. E fiz uma barreira aqui só para que a geleia não vaze para fora ou alguma coisa assim, para ficar mais firme aqui, tá? Aqui, então, tem em média 200 gramas de geleia de morango. E aí, eu venho com o recheio, o restante do recheio de cream cheese. Esse recheio, eu vou usar ele todo aqui nesse bolo, não sobrou nada. É em torno de 600 gramas de recheio total para esse bolo, tá? Ele é bem recheado. E aí, fica mais fácil eu usar esse saco de confeitar, porque aí fica mais certinho aqui o recheio, tá? E aí, tem um outro restante aqui, usei todo o recheio, como eu falei, gente. E aí, aqui eu deixo ele bem certinho com uma colher. Você vai puxando o plástico filme que está forrado na forma, para ficar certo.
e ele fica assim, bem certinho o recheio. Essa parte do bolo que tem os furinhos, eu vou virar para baixo, tá? Eu umedeço aqui primeiro com um pouco da calda, não precisa umedecer demais também, porque essa massa ela é muito fofinha, muito macia. E aí eu dou uma leve pressionada aqui. Vou puxando o plástico e pressionando um pouco. Aí eu umedeço mais um pouquinho aqui em cima. E vou forrar com o plástico filme, vou deixar ele bem vedado com o plástico. Passo mais um pouco do plástico aqui. E aí, pessoal, esse bolo de Red Velvet, ele precisa ficar, pra gente fazer as fatias, ele precisa ficar na geladeira de um dia para o outro, ou no mínimo 6 horas, porque ele precisa estar bem gelado pra gente poder cortar as fatias bem certinho, tá? Então, aqui ficou pronto, eu vou começar a cortar aqui, vou explicar pra vocês como eu faço pra cortar. E aí, eu tirei aqui da forma, tá? E aqui, olha, ele fica nessa altura, é uma altura muito boa para esse tipo de bolo fatias. E aqui eu vou explicar para vocês como eu faço para cortar as fatias sem aquele cortador. Eu peguei um papel manteiga, recortei ele no formato da forma que eu utilizei para assar o bolo. A base de baixo eu circulei com um lápis e recortei. Se você não tem esse fatiador ou esse marcador de fatias, então é interessante que você faça dessa forma, que ajuda bastante. E aí, o que eu fiz com o papel manteiga? Eu dobrei ao meio, bem certinho, depois que eu recortei o círculo lá do tamanho da forma. Dobrei ao meio e vou fazer a marcação aqui no bolo, bem no meio do bolo. Eu coloco o papel manteiga bem certinho no meio, na onde eu quero, retinho, tá? Dobro novamente, fiz 1/4, aqui eu tenho 1/4, e aí eu vou ajustar aqui no bolo, deixar ele no lugar correto, e faço a outra marca com a faca. Depois, do outro lado, na outra metade do bolo, eu faço a mesma coisa, ajusto bem aqui, acerto ele, o papel manteiga, e aí fiz 1/4. Aqui eu dobrei já com o tamanho da fatia que eu quero, que aí no caso seria mais uma dobra. E aí vou marcando aqui, deixo bem rente a linha que eu já havia feito, que eu cortei. E vou marcando as fatias dessa forma. É uma forma muito prática para você que não tem esse marcador, e para padronizar e deixar suas fatias bem certinhas para você poder aí vender ou entregar, né, para que elas fiquem bem certinhas. Então esse bolo ele vai me render aqui 8 fatias. E aí, olha, só mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, primeiro eu cortei, fiz um círculo do tamanho da forma, cortei, dobrei ao meio, depois dobrei 1/4, marquei, depois o tamanho das fatias e vou marcando. Aqui eu cortei um para vocês verem a fatia como ela fica certinha, mas eu vou mostrar para vocês como eu corto também. É importante, toda vez que você for cortar, você limpar a faca com papel toalha, tá? Aí você, toda vez que você for fazer um novo corte, você limpa a faca novamente. Corta e limpa a faca novamente, para que a fatia fique mais certinha. Cortei todas aqui. E assim, agora a gente vai para a parte da cobertura, tá? Aqui eu tô colocando
em torno de 60 gramas de cream cheese e um pouquinho de leite condensado, que vai dar em torno aí de 50 gramas. E vou misturar aqui, vou bater rapidamente com a batedeira, só para dar uma misturada. E vou colocar 100 ml de chantilly bem gelado, que é aquele chantilly de caixinha mesmo, que você encontra facilmente. E bato aqui muito bem. Se você quiser colocar só o chantilly, ok, pode colocar, mas no caso aí dá um gostinho a mais no bolo Red Velvet, tá? Aqui com as fatias já cortadas, eu nem coloquei numa manga de confeitar, nem precisei colocar um bico também. Você pode fazer um zigue-zague aqui, dessa forma. E aí, para finalizar, eu coloco metade de um morango. Eu cortei o morango ao meio, o morango está higienizado e seco. E aí, eu cortei ao meio. E aí também, na hora de você colocar na sua embalagem, da sua preferência das fatias, você coloca um plástico celofane em contato com o bolo para que ele fique mais certinho e facilite o transporte e tudo mais, ajuda bastante. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!